horas 2 minutos, bom dia. Começa pela Rede Jovem Pan, o Morning Show com muita alegria, descontração, seriedade, por que não? A nossa conversa matinal vai até às 11h30. Conversa aqui, ó, nosso coletivo Presente a Postos, Paulinha já mexendo a sua cabecinha, olha que Tô muito graça. animada. Olha aí, quem tá acompanhando pelos aplicativos, pela internet, conferiu essa charmosa dançadinha de Paulinha. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Bom dia, Brau. Dançou também ou não? Chacoalhou aí? Pode ver que o pé tá mexendo, não tá, Dani? O pé tá mexendo. O pé tá sempre. mexendo. Porque ele tem toque. Tem toque. Gente, isso é uma síndrome. Síndrome das pernas inquietas. Podem procurar. É mesmo? sério. Depois é você dá síndrome. uma explicação científica pra gente? Um outro dia que for aprovado pela produtora. Tá eu certo. venho tentando emplacar essa pauta, ela não deixa. Bom dia, Dani. Bom dia. Gostei da sua camiseta. O que é? Um futebol americano? Isso é uma coisa eu meio... acho que então, Não é? é nessa linha aí. Dessa linha, né? Eu faço, né? Você sabe. Certo. No pote físico, você vê que eu pratico esse esporte. Você dá umas ombradas. Eu dou umas ombradas. Tá. Bom dia, Zé Armando. Eu tô aqui, bom Tudo dia. bem? Tudo jóia. Animadão com a programação Sempre, televisiva ou não? sempre. Tá empolgado com a Tô animado novela com nova? tudo. Empolgado com a novela nova. Ó, até eu tenho comentários dessa novela. Cenas muito bem Eu justificadas. tô me surpreendendo. Cenas sofisticadas, uma agilidade jamais vista por este que vos fala, pelo menos. Na Avenida Brasil acho que foi mais rápido. Sério? Tá bom. Vamos deixar tudo isso pro programa que começa agora e ainda traz o fato ou boato com você mesmo, Fato. Zé. Tem o Grande Irmão Brasileiro com Vinícius Moura e também, olha, saberemos o que os músicos que já faleceram estão escutando no plano espiritual. Como assim? É isso mesmo, Tem mesa branca exatamente o que vocês ouviram. A gente vai saber o que as pessoas que faleceram, quem sabe, Renato Russo, Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Cássia Eller, talvez. É sério isso? O que eles estão escutando? Não tá nessa Não tá a lista. Cássia? O que o Beethoven tá escutando? Quem será? Raul Seixas. Olha! Dinho do Mamona. Ah, isso é Caramba. mentira, é verdade? Não, olha, Verdade? aguarde. Nosso programa aguarde. promete. Temos dados Assombração? científicos. Temos dados científicos. Fantasminhas? Tudo- Espíritos zombeteiros? Penadinho. Esse eu adoro, os zombeteiros. Os zombeteiros são os melhores. Aqueles que fazem você dar uma Eles escondem tropicada. a chave do seu carro, Esconde a chave do carro. chave da casa. Às vezes eles pegam pesado, que faz você dar aquela dedadinha. Sabe, pega com o mindinho assim? Cuidado. Não, Não, o mindinho. Bateu o mindinho, O mindinho do cama, pé, no na da quina cama, da mesa. do pé da cama. Esses também são os mais agressivos. Os zombeteiros são terríveis. Vamos lá, o Morning tá só começando. Olha aqui, ó, o jogador português Cristiano Ronaldo se tornou a pessoa mais popular do Facebook. São 107 milhões de curtidas na rede social. Olha aí, 16 mil a mais que a cantora Shakira, que deixa de se tornar a Bambambam do Facebook e passa a ficar em segundo lugar. Será que o Aros sabe dessa notícia? Acho que sim, né? Um cara sempre bem informado. Pensando nessa informação, que vai mudar, aliás, as nossas vidas, a nossa pergunta no Viber é: qual a personalidade que você adora stalkear ou seguir nas redes sociais? Mas aqui, Brau, por favor, para os mais velhinhos, o que é stalkear, Edgar? O que esse termo significa? Stalkear, gente, é perseguir. Sabe aquele famoso que você fica lá vendo o que posta, Vasculhando onde tá, a vida. curtindo todas as fotos, dizendo: ai, seu cachorro é lindo, que cabelo maravilhoso, nossa, eu queria ser você, eu te amo, vem fazer amor comigo, eu te quero porque você não me Nossa. responde, pelo uma- amor de Deus, falar comigo. Isso é stalkear. Também pode ser chamado de patologia, Isso, né? é uma doença. Em muitos casos. Mas então, enfim, você conta pra gente a personalidade que você gosta de perseguir nas redes sociais ou então seguir aí. Enfim, como você quiser definir. Aliás, quem você quiser indicar pra gente seguir também, fique à vontade. Pode mandar sua mensagem de voz pro nosso Viber e a gente dá sempre aquele nosso kit esperto do Morning Show com caneca e camiseta pra melhor resposta. Que é melhor é bem relativo, porque a gente é meio ditador, no melhor dos sentidos Aí nesse você caso. fala em democracia, tá vendo, Edgar? Você assume. Não, a gente sempre dá pra mais engraçada, mais simpática. Ontem não tinha como não dar o prêmio pra nossa ouvinte Elis. É verdade. Não, não tinha. Homônima da grande Elis Regina, cantou e ganhou o kit Morning Show. Vamos em frente? Olha lá, vamos girar aí. Vamos começar com você, Brau. Aliás, muito se especulou a respeito das manifestações que ocorreram nesse final de semana, descartando toda aquela coisa que não progride nada, não avança nada dos mimimis, daquela discussão superficial, picuinhas de um lado e de outro. Os números de pessoas que se manifestaram na Avenida Paulista em São Paulo, por exemplo, variaram de 1 milhão, segundo a PM, até 210 mil, segundo o Datafolha. Cada um
ali apresentando e justificando e embasando os números a partir de seus próprios critérios de aferição. Ontem o Datafolha liberou, portanto, uma pesquisa mais completa a respeito dos protestos e o Brau separou 3 dos pontos que a gente entende como os mais importantes dessa pesquisa, né, Brau? Verdade, porque ficar discutindo, gente, se tinha muita gente, quantos tinham, quantos não tinham, isso não muda a vida de ninguém, né? Mas tem alguns pontos aqui nessa pesquisa que são muito, muito legais de analisarem. O primeiro deles é o seguinte, nessa manifestação de domingo aqui em São Paulo, o que a pesquisa mostra é que foi a primeira vez em manifestação de muitas daquelas pessoas que estavam lá. Eu não sei se vocês olharam isso, mas 74% das pessoas que estavam lá Nunca tinham ido em nenhum Foram pela protesto na primeira vida. vez. Então, esse é um tipo de nota que talvez fique de rodapé pra muita gente, mas que é importantíssimo importantíssimo, analisar. é importante. Porque é muito bom numa democracia que as Exato. pessoas tenham esse costume de ir pras ruas. Isso independe se você tá mais à esquerda, se você tá à direita, se você vota em X partido, Y partido. O que importa realmente é tomar conta das ruas e colocar a sua opinião pra fora. Isso. Esse era o primeiro ponto que eu achei incrível na pesquisa. A segunda, aí já tem uma comparação que o Datafolha fez entre a manifestação que teve sexta-feira, que era menos crítica, supostamente, ao governo, e a de domingo, que supostamente seria bastante crítica ao governo. E ele lista os motivos pelas quais as pessoas estavam lá. A de sexta-feira reuniu 41 mil manifestantes, que era um ato da CUT, uma coisa mais organizada perto do que foi domingo, que foi uma coisa mais ampla e mais plural. E aí, você vê os motivos para participar da manifestação. Quem era na sexta-feira, o principal motivo era contra a perda de direitos trabalhistas. Em segundo lugar, por aumento dos professores. Em terceiro, reforma política. E em quarto, pela defesa da Petrobras, seja lá o que isso significa dentro do contexto atual, né? Já a manifestação de domingo, 47% foram protestar contra a corrupção, que é mais genérico, pelo impeachment da Dilma, 27%, contra o PT, 20% e 14% contra os políticos no geral. Então você vê que dentro dessa comparação, no domingo, a manifestação foi muito mais genérica. Quer dizer, você não tinha coisas muito específicas além de ser contra o PT ou a Dilma ou o atual governo ou os políticos em geral. Fazendo uma junção com o primeiro dado de que 74% das pessoas que estão ali pela primeira vez estavam fazendo um protesto, o que a gente pode assumir ou considerar como hipótese? Que essas pessoas, elas sentem essa vontade de sair pras ruas e de reclamar do que elas estão sentindo, mas que talvez ainda não saibam explicar qual é a solução pro problema sistêmico. Então a primeira coisa que vem à cabeça delas é, tá errado e quem é o primeiro responsável é o governo Isso federal. é importante. Sim. Talvez, E Edgar, só uma coisa também que eu notei nessa pesquisa é que, assim, foi feito... Um dos dados era que, claro, no domingo, a maioria das pessoas que participaram, acho que algo em torno de 70%, próximo a 70%, eram pessoas que tinham votado mesmo na oposição, no candidato... 82% 82% votaram no no candidato Aécio. de oposição. E na sexta-feira... 71% votaram na Dilma no 71. segundo turno. No segundo Isso turno. tudo no segundo turno. agora é interessante que talvez justifique a pesquisa que o Datafolha divulgou hoje da taxa de rejeição da Dilma, ontem, né, terça-feira, né, que se repercute hoje. Não, é que Então, eu ia te falar que só que, pra eu terminar, que era uma questão que muito... Antes de você colocar essa questão da rejeição, só pra terminar, Vanucci, desculpa te interromper, é que eles perguntaram também que muito... a esquerda ficou... A esquerda, esse país agora resolveu se dividir e tá uma palhaçada. E as pessoas não dialogam mais, então quando uma fala na TV, todo mundo bate panela, quando o outro fala, a culpa é do negócio que aconteceu há 15 anos, enfim, aqui a gente propõe o diálogo, né? E aí, muito se discutiu a respeito de que a manifestação de domingo era só sobre a ditadura, que tinha muita gente querendo volta de ditadura, e tinham alguns cartazes, e tinha gente defendendo a ditadura, mas nessa pesquisa da Datafolha, o que é engraçado é que somando os números de quem respondeu que concorda com a frase, em certas circunstâncias é melhor uma ditadura, e tanto faz se é uma democracia ou ditadura, os percentuais ficaram muito próximos. De sexta-feira foi de 11% e de domingo foi de 13%. Ou seja, o principal foco das manifestações, nem de sexta nem de domingo, era a ditadura. Sempre vai ter alguém menos informado que acha que a ditadura é uma boa solução. Mas não era esse o ponto de nenhuma das duas e eu achei legal que essa pesquisa mostrou isso. Mas vamos voltar então E aí tem a ao que você tava pesquisa dizendo. do Datafolha a avaliação da Dilma. O que aprova ou não aprova. A Dilma já foi, por exemplo, lá em 2011, ela tinha 47% de bons
e da avaliação bom, ótimo e bom. Subiu depois, em 2013, para 65%. Agora caiu para 13% de ótimo e bom. Em Simbólico, né? Esse 13 de aprovação, 13, né? Em compensação, a taxa do ruim e péssimo lá em 2011 era 7%. Agora, 62%. Só para comparar... Alguém lembra do Collor, você vai falar? Vai da muito rejeição? próximo do Collor, né? Quanto era do Collor? Do Collor, 68% E a aprovação? A rejeição. E a aprovação também era muito baixa ali, ó. A taxa de aprovação chegou ao ponto mais baixo desde o início do seu primeiro mandato. Os que julgam sua gestão como boa ou ótima somam 13%. Quer ver, ó, há 22 anos, Collor, quando estava prestes a cair, sua reprovação era de 68%. Esse patamar da Dilma só é comparável com os piores momentos dos ex-presidentes Itamar Franco, 12% de aprovação em novembro de 1993, época lá do escândalo do orçamento na Câmara, Fernando Henrique Cardoso, 13% em setembro de 99, quando a população sentiu os efeitos da desvalorização do real, e do próprio Collor na fase pré-impeachment, com 9% apenas de aprovação. É um dado que mostra, talvez justifique não, deixa muito claro o porquê das manifestações. Mas aí você vem e mostra exatamente que esses piores momentos de avaliação são exatamente quando existem crises econômicas. Que as pessoas começam a sentir no bolso. As pessoas sentem. Olha só, vamos abrilhantar essa conversa aqui, ouvindo, para comentar essas questões com a gente aqui no Morning Show, o ex-candidato à presidência da República pelo PV, o Eduardo Jorge. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Olha, muito... Primeiro, candidatura já acabou. A eleição já terminou, já houve quem ganhou. Ela deve se concentrar, tentar corrigir os erros do mandato anterior. Então, não me chame mais de candidato. Eu vou chamar então aqui, olha, vou retomar então, Eduardo. Olha, estamos aqui para brilhantar essa conversa e colocar aí os pontos nos lugares certos. O cidadão Eduardo Jorge. Bom dia, cidadão Eduardo Jorge. Assim é melhor. Olha só, você estava presente nas manifestações, a gente está falando um pouco, dando aqui os dados da pesquisa, falando de popularidade da presidente que cai aí em índices gritantes e tal. Você publicou na sua página um texto que alcançou aí mais de 2 milhões de pessoas. O que você pode perceber, já que você faz aí tem uma postura crítica com relação aos rumos tomados aí pela nossa política? O que você pode perceber? Houve alguma mudança na sua avaliação após a publicação desse seu texto e após essas duas manifestações que aconteceram na última sexta e domingo, Eduardo? Realmente publiquei um texto no Facebook. Eu estava ouvindo, antes desse assunto, vocês estavam conversando sobre as redes sociais, e é uma coisa extraordinária. É um texto publicado no dia 11/3, alcançou 2 milhões e tantos de pessoas. Aí eu explicava por que eu iria nessa manifestação no domingo, e realmente eu fui. Eu coloquei, inclusive, outro texto ontem, meia-noite, 1h, e comentando já a manifestação, e se quiser ver mais detalhes, vá até lá no meu Facebook. Mas eu vi a sua conversa, e ontem a sua produtora Raquel, quando me convidou para conversar com vocês, falou da importância dessa pesquisa do Jornal Folha de São Paulo. Eu não tinha lido, fui ler. Realmente é uma pesquisa muito pertinente, o jornal fez uma pesquisa muito bacana. Das coisas que vocês comentaram, daqueles 3 pontos, eu acho que o mais importante é o terceiro. Por quê? 86%, tanto na manifestação a favor do governo do PT na sexta-feira, quanto na manifestação de oposição ao governo do PT no domingo, 86% nos 2 grupos acham que a democracia é o caminho. É pela democracia que ele tem que resolver os problemas. É uma coisa fantástica, extraordinária. Você talvez não tenha vivido, mas na época da ditadura, por exemplo, o general Garrastazu Azul Médici, o Brasil viveu um episódio de uma certa bonança econômica, 80% era a favor da ditadura. Sim. Então, realmente é incrível o avanço e a redemocratização da Constituição em 87 e 88 trouxe para o Brasil. Tanto no grupo pró-governo PT, de sexta-feira, como naquele 1 milhão de pessoas
na Paulista, são pela democracia. E vão resolver os problemas pela democracia. E um outro dado incrível, porque isso, de certa forma, desmistifica muito blá blá blá, e que as manifestações contra o governo de gente a favor da ditadura, que quer a volta dos militares, é um blá 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 incansável, que quer justificar as fraquezas e os erros do governo. O que é que diz a pesquisa, meus amigos? Tanto na sexta-feira quanto no domingo, tinham 11% na sexta-feira e 13% que acham que a ditadura é melhor. Uhum. Que coisa incrível. Seja para um lado ou para o outro. Primeiro, são minoritários. Uhum. Bem minoritários. Esmagadoramente minoritários. Sim. Segundo, esses extremistas que acreditam na ditadura estão no campo que apoiam o governo do PT e também estão no campo da oposição ao governo do PT. E que cabe a nós, que somos democratas, dos dois grupos, tentar reduzir de 11 para 9, para 7, para 5. Vamos diminuindo aos pouquinhos, vamos convencendo. São os nossos argumentos. Exato. Porque na democracia, vamos ver os países europeus, a Dinamarca, a França, a Suécia, esses países que têm uma democracia de longa data. Mesmo neles, tem extremistas de esquerda Sim. e extremistas de direita verdade. que defendem soluções autoritárias. Então a gente tem que conviver com isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito de uma frase que vem se repetindo nos dois ou vários grupos que estão nesse momento insatisfeitos, que é a respeito da reforma política. Muita gente vê como salvação, o próprio governo vê muitas vezes como boia de salvação, a oposição se coloca também a favor de uma reforma política contra a corrupção, muita gente colocando isso como uma definição. Você falou muito da reforma, de uma reforma política, porque a reforma política, na verdade, é muito ampla. Tem vários itens, Tem vários itens e não é um consenso o que seria uma reforma política. Mas aí a gente para e olha o Congresso e pensa, mas uma reforma política feita por essas pessoas, quer dizer, um monte de gente indiciada ou quase dentro da Lava Jato, um monte de gente que não tem o menor compromisso com absolutamente nada a não ser o próprio partido ou o próprio bolso, isso de todos os partidos. Como é que isso funciona? Como é que uma reforma política feita por esse Congresso funcionaria? Não é o melhor ambiente, né? Não é o melhor ambiente. Bom, primeiro, realmente, eu falei muito na reforma política que vai do parlamentarismo, voto facultativo, voto digital misto, financiamento sem participação de empresas na campanha, não ter salário para vereadores, como é na Suécia e em outros países, para você quebrar na raiz esse carreirismo que cria uma espécie de uma casta política cada vez mais afastada do povo. Então, realmente, eu acho que a reforma política e propostas sobre isso devem ser discutidas. Agora, não existem soluções mágicas e imediatas. O povo tem que prestar muita atenção na hora de votar. Sim. O voto é uma coisa preciosa. Gente no Brasil morreu para que a gente pudesse votar. Então, tantas vezes, eu acho que houve um erro, vamos dizer assim, da avaliação do eleitorado quando deu mais um mandato para um governo que já vinha com problemas. Que escondia os problemas, mas o povo votou. Agora nós vamos ter que lutar durante esses 2, 3, 4 anos para corrigir os erros do passado desse governo e procurar influenciá-lo que ele erre menos. E por isso o povo na rua é tão importante. Verdade, o povo na rua não anula a eleição, mas ele atualiza o espírito do povo. Sim. E aí, esses executivos, prefeitos, governadores, que não é só a presidenta, não, são os governadores, os prefeitos, os vereadores, os parlamentares, eles têm que botar suas barbas de molho. Sente a temperatura das ruas, né? Exatamente, e vão se corrigindo. Porque eles vão se submeter a uma nova eleição daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Então eu acredito que, apesar das dificuldades desse Congresso, que você realmente, o doutor Ulisses dizia,
Oh, meu Deus, o Congresso vem pior a cada eleição. Então eu acredito, porque eu fui deputado há 20 anos, que esse pessoal, se houver pressão na rua, se o povo se mobilizar de forma democrática, eles não são loucos de rasgar mandato. Olha, Eduardo, eu queria te agradecer esse papo com a gente aqui no Morning Show e já aproveitar para te fazer um convite para vir aqui no estúdio, conversar com a gente, debater esses temas importantes. Eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo aqui do Morning Show tem várias perguntas para colocar para você. Obrigado pela tua participação. Uma ótima quarta-feira, Eduardo. Obrigado, Edgar. Eu vou ter que arranjar uma brechinha, porque eu tenho que trabalhar. Você é trabalhador, né? Mas você arruma uma brechinha, Tá bom, até logo. Até logo, então. Olha, conversamos com o cidadão, como ele bem quer ser chamado, Eduardo Jorge, aqui no Morning Show. Só para amarrar essa questão e fechar o papo de política nesse primeiro momento aqui do Morning Show. Vocês viram ontem à noite, os parlamentares aprovaram uma medida que triplica o volume da grana destinada ao chamado fundo partidário. Vocês devem ter tomado conhecimento dessa notícia. Que nada mais é do que o dinheiro destinado pela União aos partidos políticos para a manutenção das suas estruturas. Então saibam vocês que o fundo passará dos atuais 289 milhões e meio para módicos 867 milhões e meio de reais, caso seja sancionado aí pela presidente. O relator dessa proposta orçamentária, olha, é o senador aliado, viu? O Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Segundo ele, esse aumento é uma necessidade dos partidos e uma sinalização em direção ao modelo de reforma política defendida pelo governo, que tem dentro da sua proposta ali, como a gente resvalou no assunto aqui, acabar com o financiamento empresarial das campanhas. Não dá pra gente não desconfiar desse cinismo da frase aí no jogo político do senador, uma vez que o partido a que pertence o Jucá, o PMDB, é contrário a essa proposta do PT, né? Que o PT defende. É o velho libera aqui que a gente apoia ali na frente. Eu fico pensando duas coisas. Primeiro, que isso tá mais para enxugar gelo do que enxugar os gastos públicos, né? Como é uma coisa que se faz necessária, uma necessidade premente, né? Do atual momento do país. E segundo, que me faz crer que criar uma legenda, um partido, pode ser um grande negócio nos dias de hoje, né? Muito partideco aí que recebe essa verba partidária e que sabe-se lá com que comprovação justifica esse dinheiro que vai saindo da União, dos nossos bolsos, na verdade, para os partidos políticos. Fato é que deve ser aprovado sim, porque a gente sabe que tem uma crise política e que a base está brigando por cada centavo. Então, provavelmente vai ser aprovado por causa disso, porque aí você tenta acalmar um pouco os ânimos e ver se consegue fazer alguma coisa andar naquele Congresso. Sem falar nas emendas... Mas quem paga é a gente, óbvio. Sem falar nas emendas parlamentares, que é outro dinheirinho usado ali numa negociata ali, enfim, que muito em função desse sistema político vigente. Olha, 10h25, horário de Brasília. Para o Morning Show abre espaço aqui para o nosso repórter Anderson Costa, que vem com informações sobre as manifestações que estão acontecendo, protestos do movimento do MTST em 7 estados brasileiros. Bom dia, Anderson. Bom dia, Edgar. Exatamente. Há protestos na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui na capital paulista, há problemas agora na Marginal do Tietê, há protestos aqui na pista sentido Ayrton Senna, próximo da Ponte Estaiada, a pista local está bloqueada, também a Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo, e ainda a Radial Leste também bloqueada. Em Minas Gerais, são pelo menos 6 pontos onde há protestos agora do movimento por moradia. Eles reivindicam aí a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de 3 milhões de casas populares, e a situação bastante complicada em outros pontos do Brasil. No Rio de Janeiro, houve manifestação próximo à ponte Rio-Niterói, agora a situação aos poucos já vai se normalizando por lá, mas em vários pontos do país, protestos de movimentos por moradia nesta manhã de quarta-feira. Edgar. Obrigado pelas informações, Anderson Costa, falando com a gente aqui no Morning Show, agora 10h30, horário de Brasília. Morning Show.
Essa foi uma ótima, hein? Essas conversas nossas tinham que ir pro ar, viu? O Assim. Melhor é fora do ar. Eu acho, melhor não. ir, não. Tá todo mundo preso. E demitido. Melhor não. Não vou dar vontade de contar essa. Conta, Brau. Essa frase foi muito boa, cara. É porque a gente viu, assim, tinha várias frases, aquela parte lá do Aonde? B As seria pessoas não das tão manifestações. entendendo. Peraí, vamos localizar. A gente tava Vai. falando aqui nos bastidores da questão de como cada um se manifesta e talvez o motivo que leve X ou Y se manifestar, né? Porque dentro de uma causa só, tem várias tendências, vários interesses. E tinha lá várias camisetas pintadas, frases esdrúxulas, e essa que o Brau apontou, que eu acho que foi uma das mais Eu engraçadas achei que eu ouvi. maravilhosa. O cara tava vestindo uma brusinha dizendo: a culpa não é minha, eu votei no Emael. Olha. Emael. Que é uma das melhores canções. Todo mundo e um dos lembra do piores jingle, candidatos. tá vendo? ó? Todo mundo lembra O do melhor jingle. marketing sempre foi E do tá Emael. recebendo verba partidária aí, Tá, ó, tá vamos lá, vendo? tá lá. Olha, vamos lá, Quem então. não tá, né? Simone Manoc, vamos falar da nossa verba meteorológica aqui. Vamos falar do tempo, porque o negócio tá feio. Olha, Edgar, a gente tem aí poucos dias para o outono chegar e aí a gente tem uma mudança no sul do país. Por enquanto, sol por lá. Apenas em algumas áreas do Paraná a gente tem chuva hoje, mas o tempo tá aberto lá pelo sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. E isso vai mudar com a chegada de uma frente fria. Esta mesma frente fria deve avançar para o sudeste no fim de semana. Então, esse tempo que a gente tem aqui em São Paulo, que também está um pouco assim no Rio de Janeiro, mais instável, com sol entre nuvens, isso vai até o fim de semana e aí a chuva fica mais intensa por aqui por conta da chegada dessa frente fria. Então, o outono vai começar com frio no sul do país, tá? A temperatura vai chegar lá, não vai passar dos 21 graus em Porto Alegre no domingo, então frio no sul e aqui a temperatura também sofre uma queda por conta da chegada dessa frente fria que traz uma massa de ar polar importante. Então, o tempo já começa a dar sua cara de outono aí. Maravilha. A partir da sexta-feira, viu, Edgar? Pode ter certeza que tem ouvintes ali pensando, mas espera aí, Simone Manoc, o que é uma massa de ar polar? É um urso polar que traz Uma nuvem É um em formato macarrão. de urso É um macarrão polar. traz frio. um macarrãozinho. É uma massa de ar polar. Explica polar. pra gente, Simone. O que Toda que é frente uma- fria traz, em sua maioria, na maioria das vezes, uma massa de ar polar com ela. Então, vem o quê? Um friozinho aí junto. É uma com- camada de tipo, Isso. ares dos polos, assim, que vem mais gelados, é isso? É isso aí, Edgar. Isso Sabendo ocasiona- mais que eu. Isso ocasiona certas mudanças. Queda de temperatura. E não necessariamente o tempo fecha, muito pelo contrário. Às vezes você tem um tempo aberto com a influência de uma massa de ar polar. A frente fria que geralmente traz a chuva, mas a massa de ar polar, ela não está associada com chuva. Geralmente vendo? ela tem um tempo aberto aí. Traduzindo, com a massa de ar polar. aquela refrescada que você Isso, sente no ar, de aquele ar repente, no frio, meio do dia, geladinho. aquele ventinho geladinho, fresquinho, né? Pode ser fruto de uma massa. Deu uma massa da de ar mudança polar. do vento e aí a gente tem essa massa de ar polar atuando. Tô gostando muito desse papo. Tô Muito aprendendo bom. com o Edgar. Vamos junto, que a gente tá. Filosofando. Obrigado, Simone. Valeu, beijo. Essas as informações do tempo com a Simone Manoc aqui no Morning Show. Vamos girar o assunto, olha. Ó, vou colocar até uma trilha aqui, porque eu acho que esse momento enseja esse respeito extra, essa dedicação. Tá circulando pela internet uma série de playlists póstumas de grandes ídolos do rock, como esse que tá cantando aí, Imagine, John Lennon, Jimi Hendrix, Joe Ramone também não escapou, viu, Dani? Eu tô com muito medo dessa matéria que vai entrar agora. Ó, É sério? Kurt Cobain, Janis Joplin, dos nacionais também, você pensa que ficaram de fora? Dinho, Renato Russo. As listas, olha, fazem parte de um projeto chamado Rest in Playlist. Na sigla do inglês, né, do Rest in Peace. Tá lá o Rest in Playlist. Um mini documentário da rádio Putz Grila de Porto Alegre, aliás. Como será que rolou esse processo, né, de perguntar o que os mortos estão ouvindo? Eu vou passar a bola pra você, Paulinha, que foi pesquisar e se inteirou do Recebeu assunto. espíritos? Recebeu? Não. Não, ela foi pesquisar, ela fez uma pesquisa. Não, porque teve alguém que teve que intermediar favor. isso, né? Por favor, Paulinha. Teve os caras da Rádio Putz Grila tiveram a ideia, bom, mas e daí? Quem é que vai perguntar pros mortos? E aí eles chegaram na médium curitibana Carmen Tiepolo, que já, se você é ligado aí nesses assuntos, deve saber que ela tem vários livros escritos, mais de, 2.000 livros escritos. Parece que ela mantém contato com Michael Jackson, Ayrton Senna, John Lennon, já é amigo de longa data. Mantém da contato? Carmen. Sim, Mantém ela um tem contato. esse... É difícil de entender, eu não sou espírita, entendeu? Então eu conversei bastante com ela pra tentar entender. Vamos focar Ela recebe nesse mensagens processo. Ela dessas tem um pessoas. portal que parece que ela conversa com esses músicos. Então eu comecei perguntando pra ela quem é que participou aí do Rest in Playlist. Vamos ver o que ela falou.
Tinha o Renato Russo, daí mais era internacional mesmo, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, né? Tinha o Raul vários. Seixas, acho Raul também, né? Seixas, mas aí os ouvintes precisam entender o seguinte: o Dinho, para você ter ideia, comigo aqui, ele já tinha escrito mais de 100 livros. Então não é que eu chamei o Dinho de uma hora para outra, o Dinho já trabalhava aqui em livros. Por exemplo, um dos primeiros livros que o Dinho fez foi Mamonas na Chaminé. E todos os livros que saem são musicalizados. A gente tem o CD com a música. Caramba. Tá vendo? Então, é um trabalho que ela já fazia, mas daí eu fiquei interessada. Tá bom, a senhora já tinha esse trabalho, mas e aí? Como é que você fez esse esquema aí, né? Essa audição? Como é que foi? Uma coletiva, né? Tipo uma Sei, coletiva eu queria de imprensa. saber. Ela falou 1 a 1, como é que foi? Aí ela me explicou. Vamos ouvir. Foi montado, né, com as bandas daqui do Plano Terreno. E aí eu expliquei para eles. Eu falei, olha, vocês têm que escolher a música que vocês estariam ouvindo hoje. Vocês têm que fazer um selecionamento de música. Muitas vezes acontecia que eles escolhiam a mesma música. Mas aí não pode, porque senão ia dar só para um lado e para o outro não. E daí? Então as situações foram sendo aos poucos esclarecidas para eles. E eles entendendo tintim por tintim, realmente ouvindo e vendo o clipe. Então vocês vão ter que escolher a que vocês mais gostaram. E eles foram fiéis ao que eles mais gostaram. Mas o que acontecia muitas vezes, um gostava as 3, vamos supor, mas espera lá. Então, quem levantar o dedo primeiro levou a música, entendeu como é que é? Entendi, tinha que tirar no palitinho. No palitinho. Ô, Paulinha, desculpa, eu tô... Aí pensa assim, o John Lennon, Jimi Hendrix Tô encarando e o Renato aqui Russo. a história, mas- Eles curtiram a Lana Del Rey, os 3. Tá, espera lá, não pode. Tem que ser só um. Daí eles... E os 3 estavam presentes, porque tinha que levantar o dedo. Levantar a mão. eram E quem era o todos primeiro presentes, era... todos presentes ao Não mesmo teve tempo na audição. briga entre Parece eles. que briga não, eles decidiam na paz ali quem é que ia Gente, ficar não com a sei se vocês música. repararam, mas enquanto essa moça dava entrevista, tocou o telefone. Tocou. E ela não atendeu. E podia ser a Amy Winehouse. Poderia Poderia. ser, reclamando alguma coisa Mas desse então- método. Aí não é pelo telefone. Você não sabe? Sei. A Amy Winehouse tem podia coisa, ter ligado. tem coisa assim, ela já atuou junto com o Chico Xavier, então Sim. há um limite também ali. É claro que a história é meio estranha, né? Quando você fala Meio? assim, ele Não, tem que ter- eles acho que sim. escolhem e tal, precisa se acreditar nisso. A gente Foi o que eu Claro que ela falei. exagera em algumas coisas. Vamos tratar mas com que é humor, possível vai. contato, é Uma possível. graça, tudo bem. Não tô tirando a seriedade da mulher, que é médium, tá? Mas, gente, né? Calma. Então, mas ela realmente Você é viu o uma, que é uma das causou aqui, discípulas Paulinha? do Chico Xavier. É isso que eu tô... Gente, é sério. Essa senhora, ela tem um longo trabalho. Eu não sou espírita, então eu nem entendia direito o que ela tava falando. Quando ela fala Tem mais? eles, são todos os... Tem as mais? pessoas. Você falou mais? Tem uma última, que é... Até se falou da Amy Winehouse, porque o que é? Tiveram os escolhidos pela Rádio Putz Grila, mas... Outros espíritos e pessoas que têm curiosidade. E a Amy Winehouse, o que ela tá ouvindo? E aí? E aí ela falou sobre essas pessoas que ficaram de fora desses aí escolhidos. As pessoas telefonam do Brasil inteiro e do exterior que eles querem que continue. Por exemplo, os fãs do Tim Maia querem que o Tim Maia entre. Amy Winehouse. Isso, o George Harrison acompanhou, mas George. não entrou, mas ele acompanhou o John Lennon. Por que o Sabe? John- Tanto é que ele Olha. fez uma psicografia e mandou recado pelo idealizador do projeto, agradecendo o projeto, Ela fala inglês? que é o Pedro Damasio, né? Entendi. Então, Tem muita algum- gente que queria participar. Tem muita gente que queria participar. Então acredito que possa até continuar o projeto com outras bandas, porque tem muitos músicos preparados no plano astral. Ó, tá vendo? Então, por exemplo, a gente teve o John Lennon, que ele tá ouvindo, por exemplo, o James Blunt, a faixa High. Ele também tá ouvindo o alternativo Sigur Rós, ele tá ouvindo, achou legal ali, ele escolheu entre os seus Olha. preferidos. Gente, mas peraí, você morre e aí você pode ficar ouvindo? Então, Pode. sabe como ela fazia? Ela Aconteceu fazia um momento onde ela ouvia e mostrava todos esses clipes, que ela me falou que o clipe também era importante, já que tem uma identificação com o artista. E aí, essa tábua redonda de músicos, digamos assim, estavam ouvindo e assistindo através dela ali nessa troca,
E aí eles iam escolhendo entre Gente, eles quais eles olha, gostavam. olha Tipo, o só. Raul Seixas, o que será que ele tava ouvindo? O que será? Seixas? Não, são tipo bandas bem alternativas. Mas Jerry Adriane, 2012, é um álbum que ele, tá ouvindo. Roberto Carlos, Faz sentido. A mulher que eu Jerry Adriane não tá amo. morto? Não, também? faz sentido Tá vivo o o Raul Jerry ouvir o Jerry Não, Adriane. o Raul ouve, entendeu? Aí, tipo, Kurt Cobain, Arcade Tá morto, Fire, né? The Suburbs, ele, tipo, curtiu. Ele escolheu, tá aqui na playlist dele. Tem algum esdrúxulo, assim, que improvável, vai? Não, é que, gente, é que são bandas muito modernas. Que Por o Renato exemplo, o Russo tá Renato ouvindo? Russo curte a Lana Del Rey com Summertime Sadness e The XX com Crystallize e o Coldplay com Us Against the World. O Fred Mercury também curte um Franz Ferdinand, um Best Coast. Quer dizer, tá eram Olha. músicas também que a rádio sugeriu. Vamos por essa pros caras ouvirem. e É, aí não mostraram eles Paula escolhem. Fernandes, Aí porque senão Não, todo mundo ia eles não querer. mostraram. Aí eles diziam se gostavam ou não. É, o Dinho do Mamonas, Titãs, a melhor banda de todos os tempos olha da aí. última semana. Nossa, ele mas também... tá atrasado o Dinho, né? É que às vezes tava na demora para o seu lista. lançamento no céu. Gente, tava na lista, foi uma audição de uma lista pré-estabelecida. Eu quero só fazer um entendeu? protesto aqui, ajudar Faz. o meu amigo George Harrison, porque até depois ele é E injustiçado. ele quer Sacanagem participar. É até sacanagem com ele, isso. porque até na previsão aí, nas músicas do céu, não deixaram o George Não, mas escolher ele uma vai. música, pô. Eu acho que ele vai participar Olha, da próxima. eu Eu acho quero o que seguinte. tenha uma próxima, porque é legal Com isso. todo o respeito à religião e ao trabalho dessa moça, eu queria saber o que ela tomou. Com todo Se o for- respeito. Depende da fase. Se for a fase psicodélica dos Beatles, eu posso suspeitar de algo. Ah, é? Mas vamos Você deixar... conhece, né, Edgar? Vamos deixar Você pro não me meu- engana não, Edgar. Olha aí. Você não me engana não. E que isso, Agora Dani vai. Taranha? Agora vai, vamos lá, 10h49, horário Tá de morto, Zé Brasília. Adriane? Tá vivo, Zé Adriane? Olha aí, ó. Olha aí, ó que beleza. Olha aí. É o Roy, é o Roy. É. É o Mulher Roy. Andando pela rua. Gente, Mulher bonita. Eu não ouvi esse esse pedaço. filme é demais. Ó, vai. quem não se lembra, você é da geração mais novinha, pode que não ter assistir. visto ainda, mas tem que assistir. É eu acho que já diria que é um clássico, né? Clássico. No É um cinema, clássico. né? Já é um clássico. É um mid ali, né? Um intermediário, né? Mas é um clássico que você pode assistir, que é um bom filme. Uma Linda Mulher completa 25 anos nesse mês. Para comemorar o aniversário, o roteirista e o diretor do filme escrevem uma adaptação para Broadway, ainda sem data de estreia. Uma Linda Mulher foi feito com um orçamento generoso e arrecadou mais de 460 milhões de dólares nas bilheterias. Uma curiosidade aí, o roteirista disse que se inspirou nos papos que tinha com as prostitutas da Hollywood Boulevard. Olha aí, para criar ali esse, papos, esse sei. universo, os diálogos. Sua história original era muito mais sombria e um final nem um pouco feliz. Quando a Disney adquiriu os direitos, a trama mudou de tom, claro. E por falar em musicais, aí já que a gente tá tocando nesse assunto, a Dani tem novidades pra Tem gente. novidades, não é um musical de Uma Linda Mulher, até porque não tem data de estreia ainda. É um musical da obra britânica Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Olha, Jane Austen. Publicado em 1813, que já virou filme, já virou peça de teatro, já virou filme pra televisão, já virou tudo esse livro. E agora... Posso deixar o Pretty Woman rolando? Pode, tá bonitinho, Deixa. mas daqui a pouco você vai ter que mudar. Eu vou ter que mudar? Vai ter, sabe por quê? quê? O que você vai contar pra O gente? Brasil, essa terra maravilhosa, vai fazer uma adaptação de Orgulho e Preconceito, dadas as devidas proporções. Uma Quem vai história tá? Quem vai tá romântica envolvido? Aqui no âmbito rural do nosso país. Âmbito com rural. músicas de quem? De quem? Chitãozinho e Chororó, Edgar Pico. O musical vai se chamar Nuvem de Lágrimas. Já está em fase de audição e terá a dupla como curadores. Olha aí, o objetivo é fazer uma homenagem aos cantores, mas sem ser um tributo, porque não vai ser um musical do tipo que conta a vida de artistas, como foi do Tim Maia, por exemplo, né? Da Elis, não vai contar. O objetivo é usar as músicas do Chitãozinho e do Chororó para ajudar a contar a história da Jane Austen, né? Meu Orgulho e Preconceito. Nossa. E as músicas fazem parte, então, da dramaturgia. O repertório vai ter 22 canções, todas as fases da dupla. E até o momento já foram confirmadas as faixas. Atenção, por favor, comecem a cantar. Evidências, Nuvem de Lágrimas, Fio de Cabelo, Evidências? e Melhores. Evidências não é essa daqui que tá As rolando? Ó? melhores. Deixa eu ver. Vê se é, Dani. É. É essa mesmo? Uma das músicas mais cantadas em karaokê na Demais, história. gente. Ah.
de você. Vai, vamos lá, todo mundo, vai. Depois eu nego. É hoje que a gente vai ser mandado embora. Mas contamos com o seu que eu não sou, mas depois eu nego. Ah, gente. Agora, totalmente fora da Não música. interessa. Aí você que canta Let It Go, Let It Go é melhor. Olha que bonito. Em te perder. Agora vai, maravilha. Brau. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Todo mundo em pé, vai! Ai, melhor parar. Tá bom, eu levantei. Tá bom, valeu. Aí. Gente, posso falar? Esse musical vai ser um sucesso. Do Let It Go é melhor. Vai ser Gente, um eu só queria lembrar que Orgulho e Preconceito fala do casamento numa sociedade aristocrática do século XIX. Vão ter que adaptar, Eu queria saber né? como é que Isso vão eu botar pensei. galopeira nessa história. Acho que vão realocar pra uma coisa country. Com Eu também certeza, acho, gente, Senão com vai ficar certeza. muito Eu estranho. quero século XIX na Inglaterra. Ó, Vai eu- ser eu- ótimo. Maravilhoso esse musical. Tudo bem, só pra fechar o assunto musical, eu fui convidado pra ver esse Mudança de Hábito que estreou há pouco. Eu não é o tipo de atração artística. Eu amo, o melhor que- filme da minha vida. Não, que me interessa, eu digo os musicais, o formato artístico musical. Mas eu tenho que admitir, fui lá impecável. O impecável figurino. O que te agrada? Pouca O Edgar coisa. não gosta de nada, né? Se eu mandar um convite pro Edgar. Não, mas eu tô sendo honesto, difícil. cara. Eu tô sendo honesto. O figurino é impecável, o cenário é impecável, as cantoras todas, o elenco é impecável, a banda, é tudo muito bom mesmo. Eu achei muito legal, que é da... Arranja um convite pra mim, É da Edgar. Whoop Goldberg, né? Goldberg, É né? um filme que ela fez. Ela né? fez e Mas ela tá ela também produz, ela produz. Ela que o escolhe- espetáculo da ela que Broadway. escolhe as cantoras no mundo inteiro, tem que ser obrigatoriamente uma negra. É legal. Como chama essa menina? Karen, né? Karen que, Hills. que era da banda Rouge, não era? Isso, atriz Canta também. muito Ela é bem. maravilhosa, já fez vários musicais. Tá muito bem mesmo. Eu Vamos gostaria rodar. de um convite. Vamos rodar. Olha aqui, ó. Quem não conhece essa canção? Vou falar em Prefiro Chitãozinho e Chororó. Vou falar em música de raiz, Dani Taranha. Raiz. Em musicais da Broadway. Tem muita coisa nesse meio aí, entre a música de raiz e os musicais da E o Broadway. meio e o fim tem muita coisa, viu? Olha, teve uma banda muito tradicional aí, muito adorada pela petizada. Nossa, petizada foi demais, né? Eu nem sei quando se falava usava essa expressão pra molecada. Eu tô falando do Restart. Eles anunciaram através das suas redes sociais que farão uma pausa, viu? Após 7 anos de carreira. Aspas aí da meninada. Olha, com toda essa nossa gratidão e respeito, é que a gente vem hoje, no dia mais importante do ano, anunciar que a Restart vai dar um break. Uma pausa. Pensamos muito antes de chegar nesse ponto e sentimos que é uma ofensa não compartilhar mais esse nosso momento com vocês. Fecha aspas, escreveram os rapazes. Pode parar. Tô muito Ó. chateada com o fim do Restart. Os fãs... Mas a parte legal é que quando eles voltarem, vai ser um restart mesmo. Olha só. Aí Vai sim. ter tudo a ver com o nome da banda. O que é roteiro, né, minha gente? Isso é A roteiro. piada roteirizada. Não, Isso é roteiro. perspicaz, Dani Taranha. Obrigada. O mais legal foi os fãs, se é que a gente pode chamar assim, que não deixaram barato, foram xingar muito no Twitter, aquela história, xingar, defender, né? Tem aquela briguinha que começa e foi parar nos Trend Topics do Twitter. A gente separou aqui alguns dos melhores e piores também sobre o assunto. Bárbaro. Olha, hashtag obrigada Restart por fazer todo mundo usar calça colorida, coladinha e cabelo de colapsita. Calopsita. Colapsita. Eu tive um colapso agora. Colapsita. Verdade, Ó o verdade. outro aqui, ó. Restart me salvou de todas as Edgar, vamos formas ouvir que uma uma música, pessoa Edgar. pode ser salva. Meu Obrigada, Restart. Amém. Meu médico. Vamos ouvir uma Vocês música. querem mais? Tá Quero bom, mais, né? só mais uma. Vai, só então lê mais um uma. você, Brau, vai. Só mais uma. Pode E ler. por fim, o senhor Satanás falou: obrigado, Restart, por acabar. Tomara que vocês consigam um emprego no McDonald's e criem vergonha na cara. 11 em ponto, Isso no Twitter, eu amo horário Restart. de Brasília. O boato. Olha, Zé Armando. Já começou. Você fica esperto aí, Zé. A gente volta assim. Me avisa, pô. Vamos eu lá. falo ó. pra Você é crítico, Edgar. O fato ou boato hoje é o seguinte, Zé, a Globo cancelou o contrato com a Ivete Sangalo. A gente quer saber se é fato ou boato, se isso aconteceu depois que ela gravou a mensagem pra Xuxa e da Record. O que você diz pra gente? É fato ou boato, Zé Armando? É fato, é fato. Na verdade foi o seguinte, isso daí foi a gota d'água. É sempre uma relação muito complicada ali com a Ivete. A Ivete também é o tipo da artista que sabe que não precisa necessariamente
de todas as mídias. Ela tá Sim. acima disso. Ela é a Ivete Sangalo, ponto final. É muito E aí, Ivete. quando a Xuxa foi pra Record, eles gravaram um depoimento com vários artistas. Entre eles, a Ivete, que já estava assinada com a Globo para fazer o Superstar. Então pegou muito mal isso lá dentro, porque uma artista contratada, prestes a estrear, vai lá e fala: olha, Xuxa, parabéns, você fez muito bem, foi pra Record. Então, o parabéns, você foi pra Record e que seja feliz na nova emissora, isso Pegou mal? Pegou Mas, muito ô, Zé, mal dentro. Ah, que palhaçada, gente. Eu tenho uma pergunta. Ela é contratada. Você imagina você Eu. me dar os parabéns se eu saio daqui, vou pra... Não fala o nome. Pra rádio concorrente. Não quero que você saia. E você vai lá e dá os parabéns nas redes sociais. Parabéns, vai pra... Mas, gente, mas você é um querido. E outra, a Globo já fez, no próprio... Eu lembro no Faustão, quando eles juntaram o Faustão e o Gugu uma vez, lembra que eles fizeram uma ação? Aí, quando é ação de marketing, pode. Quando é uma Pode. pessoa que é Aí- amiga da outra há 30 anos, não pode? Mas Aí posso falar? envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, vale tudo. Até esquecer o processo no caso da Xuxa. Mas, ô Zé Armando, o GNT, que é faz parte dos canais Globosat. Globosat, a Ivete apresenta o O Super Super Bonita. Bonita, Que já tá gravado, que já continua tá a temporada gravado, e lá. Xuxa Meneghel participou do Super Foi a Bonita. primeira junto que ainda com a- não tinha assinado. Ela esperou... Ela já estava na Record, não estava? Não tinha assinado ainda. Ah. Já tava tudo acertado, mas não tinha assinado. Por quê? Porque ainda tinha programa da Xuxa no Viva. A Xuxa esperou terminar tudo isso, fechou e foi. Mas que quem perde mais é a Globo do que a Ivete nessa brincadeira, né? Porque ela eu acho que nesse caso, sim. Eu acho que nesse caso, Porque sim. no Superstar ela Porque ela mandava bem, ela é não muito precisa, carismática. a Ivete não precisa necessariamente da Globo pra se fazer. Ah. Mesmo porque se ela chegar lá no SBT e falar assim: olha, Silvio, eu pensei naquela ideia de um dia que você falou naquele Teleton de fazer um programa, ela tem na hora. Na se ela hora. chegar na Record, tem na hora. Se Aqui chegar na Jovem Band, Pan, se chegar... na hora. Na É hora. a Ivete É a Sangalo. Ivete. Posso falar Bom, de 10 mandamentos? Mas peraí, Posso? preciso encerrar o quadro, né, Zé? encerra, Então encerra. então esse É aí... fato, é esse, fato. esse aí foi o nosso... Fato ou boato? Ai, que bem produzido, Pronto, gente. olha aí, Sem ó. vinheta. Zé Armando Vanucci disse que então trata-se de um fato, né? Seria uma represália mesmo. Mas não tinha acabado o quadro, né? Edgar? Acabou. Eu só tô confirmando. Ah, tá. Vamos lá, Zé, então. O que você queria Bom, falar ontem teve a estreia da novela. A estreia não, o lançamento da novela 10 Mandamentos, a primeira novela bíblica da Record. Tem um peso a mais nisso. Durante o evento, falaram que cada capítulo custa R$700 mil. Nossa, me dá um dinheiro, Record. É muito dinheiro para uma novela. A Globo gasta bastante, não chega a isso nos capítulos iniciais. Depois tenta diluir o custo, porque senão não fecha a conta lá. Foi mais ou menos o que eu ouvi de algumas pessoas que entendem de teledramaturgia. Olha, é uma novela cara, vai ser difícil para o departamento comercial bancar. Agora, é uma aposta da Record. Em verba de núcleo aí, hein, meu? A gente falou muito de verba partidária, essas coisas. R$700 mil, Um capítulo. Caramba. É muito. Tem que ganhar Agora bem. são 10 Tem que ganhar bem. mandamentos, Agora, né, é uma gente? Deus escreveu novela- numa é uma pedra, novela tem que que, abrir assim, o mar, é caro, não é barato fazer isso. Chove sapo, exige muito é muita recurso técnico, exige figurino que é caro, viagem. Toda a parte do deserto foi gravado lá no Chile, enfim, tem muita coisa aí. A Mel Lisboa vai fazer um dos personagens de destaque. Aliás, ela tem gostado muito desse tipo de, na Record, desse tipo de produção. E ela falou com a gente, com o pessoal do Morning Show, da Jovem Pan, sobre esse momento na sua carreira. Foi incrível, assim, porque a Renate Miri, ao mesmo tempo, ela é uma personagem muito doce, delicada, educada com as pessoas, ingênua até. Só que quando a coisa move ela acaba bancando aquilo e enfrentando quem precisar enfrentar. Porque o senso de justiça, os ideais dela falam mais alto e ela vai sem medo. Então, uma personagem corajosa, uma personagem... mas, ao mesmo tempo, ela tem as fraquezas dela, entendeu? Bom, o protagonista, Edgar, vai ser o Guilherme Winter. 10 Mandamentos conta a história justamente de Ele Moisés. é o Moisés, esse cara Que é aí? Tyler. Moisésão, meu. Aí. Tailã. E aí vai mostrar todo, desde da história dele de criança, né? Que é jogado no rio, enfim, passa o irmão, vão romancear a história do Moisés e passar, claro, o que tem de história mesmo, de fato. A Vivian de Oliveira é a que faz essas adaptações na Record, já conseguiu bons índices com isso. Rei Davi foi Milagres de Jesus também. Todas essas produções costumam dar audiência na Record. Talvez seja o caminho para a
dramaturgia dela. O protagonista, o Guilherme Winter, também conversou com a gente. Ouçam. Grande prazer, assim, até a ficha cair, eu falei, cara, vou fazer Moisés, né? Foi uma semaninha aí pra ficha caindo, mas fiquei um pouco receoso de dar conta desse personagem, claro, de ficar com medo, inseguro, né? Dar um frio na barriga, mas a empolgação, a motivação é muito grande, então estou muito contente, muito honrado e muito feliz em fazer esse personagem, trabalhar com a Vancini de novo, com a Vivian, com vários amigos de elenco. É isso, Edgar. O lançamento estreia na próxima segunda-feira, vai concorrer com o horário de Chiquititas. O SBT, como eu disse, conseguiu fazer aquela dobradinha Chiquititas e Carrossel, tá levando a vice-liderança até o horário do Ratinho, entrega com condições melhores pro Ratinho. A Record vai ter que... Calma, eu não sei qual o horário de Chiquititas. 8h30, hora... é mais ou menos na hora que não vai competir com Babilônia, Nacional. então. Não porque eu fiquei pensando, ele já fala, compete com a do SBT, então quer dizer que nem que é oferece nenhum perigo no caso de pegar a audiência da Globo. Porque Vitória concorreu com Império e não foi bem se deu na audiência, mal, né? se deu mal. Vitória então acabou? A ideia Vitória acaba sexta-feira agora. Vitória é a do cavalo, né? É a do cavalo. Tá. E aí começa 10 mandamentos. Mas o cavalo tá vivo, ele vai morrer no final. Vitória, não, tá vivo. Não, só foi uma boa novela, infelizmente num horário ruim. Por falar em novela, Edgar, eu botei lá no blog a pergunta: o que você achou de Babilônia? Né? Foi uma enquete que eu fiz, já tem bastante. O que as pessoas estão dizendo? 36% a que lidera não assistia a novela. Em segundo lugar, uma boa novela com elenco forte, 15%. Apenas mais uma novela, 13%. História envolvente que promete pegar, 13%. Também muita violência e sexo na estreia, 13%. Empatou tudo em 13%. E com 10% tem cara de novelão. A Dilma também, 13% de aprovação. 13% de aprovação. Esse número traz sorte. Eu vou entrar no seu site e vou votar, que eu amei, tô amando Babilônia. Também. Parabolicajp.com.br. 13 também é o número que Bruno Galhaço tem tatuado em seu corpo. Não me pergunte por quê e nem como eu sei disso. E aonde? Tá? Mas ele tá na novela Babilônia. E votou no Aécio. Não sei. Eu sei que ontem ele já Brincadeira. fez a estreia da novela. Ele faz o Murilo, que é, vamos dizer assim, um cafetão de luxo, né? Ele contou que passou por 3 meses de preparação para descompor o psicopata Edu, de dupla identidade, e entrar na pele do Murilo. Diz que ele estudou de 8 a 10 horas por dia. E que a principal distinção para ele é que, enquanto o Edu era um psicopata, o Murilo é uma pessoa normal, porém mau caráter. Ele disse também que pesquisou anúncios de prostituição em sites e jornais para entender o submundo em que vive o seu personagem, mas que não visitou casas de prostituição. Isso que é? A desculpa que seu marido te dá para dizer que está entrando em sites de pornografia, tá? Fica aqui a dica para a senhora dona de casa. Então, lembrando que o Murilo é um agenciador de garotas de programa de luxo, ele vai se apaixonar por uma de suas meninas, que é a Sophie Charlotte, que ontem também estreou na novela, dando um tapa na cara da mãe dela, Adriana Esteves. Ela vem pro Brasil e vai ser esse? Esse é o caminho que ela vai trilhar? É o caminho que a Sophie Charlotte gente. Na novela vai trilhar. Ela precisa assistir mais os 10 mandamentos, eu tô Não achando. sei. Bruno Galhaço, vem aí. E ele falou o quê? Ele falou que a prostituição tá aí, gente, tá viva. Ele disse, é né, real. aspas. Ele não tem que concordar ou discordar, julgar ou não julgar, que ele não é moralista, cada um faz da sua vida o que quer, do corpo que bem entender. É que ele é radical contra a exploração sexual, porque isso sim é crime. Tá certo. Declaração de Bruno Galhaço, que vai pegar fogo, então, na novela Babilônia. Ainda nesse mundo glamuroso dos artistas... Olha aqui, a Débora Seco ganhou o prêmio APCA da Associação Paulista dos Críticos de Arte de melhor atriz por sua personagem com HIV positivo e dependente química do filme Boa Sorte. Não foi a primeira vez que a Débora, que há 20 anos recebeu o APCA como atriz revelação por Confissões Adolescentes. Ela já havia recebido o prêmio e mais uma vez foi agraciada com tal honraria. Agora as expectativas, na verdade, se voltam para sua nova personagem na televisão. Paulinha pode confirmar isso, hein? Então, é a novela das 11, né? Essa novela mais picante. A gente teve o Felizes... Novela das 11, é isso mesmo? Né, Zé? Essa fórmula um pouco menor, é um pouquinho reduzido. O que mais tem na televisão, gente? Porque das 5... Tem muita novela, é novela na Globo. Não, se você pegar as novelas do SBT, Malhação? Começa às 2 da tarde. Malhação não conta? Conta. Vale a pena novela, ver de novo. Você tem 3 da tarde no SBT. Você tem 2 da tarde na Globo. 3 inéditas na Globo, 2 na Record. Bom, são umas 50 novelas e a próxima das 11, que vai ser do Valcir Carrasco, vai ser Verdades Secretas.
E a gente vai ter a Débora Seco e o Rodrigo Lombardi, eles vão protagonizar. E diz que vai deixar Felizes para Sempre. Vai ser tipo uma historinha de criança, perto do que vai ser essa, em questão de cenas picantes. Ufa. Ninguém sabe de jeito o que é que vai acontecer, mas parece que vai tratar aí do universo da moda e a relação com a prostituição de luxo. E a promessa é de cenas realmente quentes de Débora Seco, que já apareceu no APCA com o look da personagem. Ela já tá gravando. O look, Edgar, inclui um cabelo comprido, esse moreno. Esse look aí dela? Não. Aí é o do filme, que ela emagreceu pra caramba pra fazer e tal. Ela já tá num look mais bonita, digamos assim, com cabelão preto, com aplique, cabelo castanho. E com o seu namorado de 24 anos. Aliás, esse foi o grande assunto do PCA. Ela e seu namorado Tim. Boy que chama, né, Dani? Seu boy magia. Paulinha, os ouvintes querem saber a hora. No Brasil inteiro, hein? Que horas? A hora certa. Qual que é aí? Deixa eu ver. 11h19. Horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Nesse domingo estreia no Fantástico o quadro Como Manda o Figurino, que foi anunciado nesse final de semana pelo próprio programa. Apresentado por Paulo Oliveira, os participantes serão desafiados por personalidades da Rede Globo a desenvolverem figurinos que foram marcantes para a emissora em seus 50 anos de existência. No primeiro episódio, a autora Glória Pérez irá desafiar os competidores a reproduzirem o figurino de Carla Dias na novela O Clone. Como a atriz, né, não faz mais parte da Globo, quem viverá o modelito será a Grazi Massafera. Você tá por dentro disso, Zé? Agora você vê que coisa. Era mais fácil escolher outra personagem. Quem tivesse no novela. Né? Mas aliás, essa vai ser agora uma grande dificuldade da Globo, né? Porque contrato, ninguém mais vai ter contrato longo lá, vai ser tudo por obra, né? Então, na hora que você citar, pode ser que esse ator... Fora os figurões, né? Os figurões continuam, os principais nomes continuam, mas o elenco, aquele que engrossa a novela mesmo... O elenco rotativo. Isso vai ser tudo por obra. Ó, você falou da Globo, é algo que ainda corre no bastidor, é uma ideia, não tem nada oficial sobre isso, mas ganha cada vez mais força na Globo a ideia de colocar a Angélica e o Luciano no mesmo programa. E esse programa é o Caldeirão do Hulk. Eles olham muito ali, seria uma ideia, surgiu numa conversa, numa das reuniões lá, porque os dois têm muita força comercial. Juntos formam casal margarina, casal sabão em pó, aquelas coisas que representa a família e que seria bom comercialmente, né? Então é uma ideia, não duvide, Edgar. Bom pra Angélica, no caso. Bom pra Angélica, bom pro Luciano. Mais pra Angélica, ó. Juntaria o Estrelas com o Caldeirão, ou faria uma nova faixa ali, mas o fato é que a Globo olha muito pra todos os programas, não só o do Luciano Huck, como todos os demais, para que cada um tenha a sua identidade. Eles chegaram à conclusão de que todo programa tem artista global, todo programa tem uma competição com artista global, então que precisa cada um encontrar o seu DNA, a sua cara, para não ficar assim, o Caldeirão é um pouco parecido com Altas Horas, que tem alguma coisa no Faustão, o Faustão faz a Olimpíada do Faustão, o Luciano faz o Saltimbanco. O que eles querem é uma identidade melhor para cada... Né? Saltimbanco, não, Saltimbanco. E além disso, eles querem menos assistencialismo nesses programas de auditório, porque as emissoras concorrentes já fazem isso. Que essa junção da Angélica com o Luciano é justamente para tentar deixar o Luciano mais simpático, porque de uns tempos pra cá a galera tem meio que odiado o Luciano Huck, né? De umas coisas que ele tem feito, assim, ele passou a ser um artista não muito agradável pro público em geral. Será que também não é uma muito jogada? Comercial também, né? Assim, de colocar a Angélica junto pra ele ficar mais simpatiquinho? Porque formam a família, né? Aquela coisa que todo mundo gosta, vai pro sábado e tal, leva um pouco dessa simpatia. Você tem razão, leva um pouco da simpatia. Fico no aguardo do Bonner no encontro com Fátima, então. Apresentando junto. Olha, que há pouco a gente falou aqui no programa, resvalamos na história, falamos de coisas bíblicas, né? O Zé trouxe aí os 10 mandamentos e tal. Como vocês devem saber, né, o rei Ricardo III, né, foi o último rei inglês a morrer em combate, né, a batalha de Bosworth Field, no centro da Inglaterra, isso lá nos idos de 1485. Os seus restos foram encontrados agora há pouco tempo. Faz 3 anos. Né, 2012 ali, encontraram os restos, né, do rei, sabe que do rei Ricardo.
Porque fizeram testes de DNA, minha O que eles fizeram com os restos mas dele? cadê o... Quem vai dar o DNA pro isso, atual? essa é a minha Gente, pergunta. vamos com calma que eu vou explicar tintim por tintim essa história. Vamos lá. Existe no mundo, pra vocês pararem com essa palhaçada, Uma palhaçada. Gente, calma, fiquem quietos, deixa eu falar. Tem uma associação, Atrapalha ele. tá, de seguidores de Ricardo III. Uma associação, tipo Tá? um fã-clube. Faz 90 anos que tem um fã-clube do Ricardo III. E o que acontece é que você tá... Eu quero fazer uma pergunta. Então fala. São esses caras que fazem essas batalhas no parque, assim, que vestem a roupa e... Como é que chama isso, Dani? Otários. O quê? Não. Falta do teu que fazer. Não é, Tempo Zé. livre. Tem um nome isso Sem aí, pô. emprego. Eu não sei, Não gente. sei como é que chama O que isso. importa é Vai. que esse grupo ficou buscando os restos mortais do Henrique III durante todo esse tempo, baseado em algumas dicas de onde ele estaria enterrado depois dessa batalha que você comentou, pra onde teriam levado o corpo. Porque, afinal de contas, ele foi o último rei da dinastia dele. E foi considerado por Shakespeare, que escreveu a peça do Ricardo III, um tirano corcunda, que passou por cima das pessoas, matou gente, era sanguinário, blá blá blá. Então ele era meio que odiado por muita gente. Quando ele morreu nessa batalha e perdeu a batalha... Bosworth Field. Pois é, entrou uma outras pessoas, um outro pedaço da família dele, ele foi o último e não teve o enterro que deveria ter tido. Porque ele era considerado um tirano e enterraram ele em outro lugar. E aí essas pessoas foram buscar onde era e acharam num estacionamento e fizeram teste do DNA com o ratinho, só que sem o ratinho, em quem seriam os descendentes do Ricardo III. Porque você, Daniel, ninguém sabe quem é seu tataravô. Porque você é pobre desgraçada. Mas de rei na Inglaterra, meu filho, o que eles mais sabem é a genealogia. Olha, e é impressionante que agora também... amassado. Ontem mesmo foi notícia encontrar Ele a era corcunda, Zé. possível ossada do Miguel de Cervantes, né? verdade. Então, tá uma onda agora de encontrar ossadas, né? Eu quero achar uma. Mas vamos pro papo agora pra fechar o programa. Mas, enfim, depois de 530 anos vão enterrar o rei com tudo que ele merece, Finalmente. pompa e circunstância, e o rei tá no seu lugar. O fone de Eu vou ouvido. enterrar O certas fone de ouvido pessoas. pros nossos participantes é uma boa, né? Vamos lá agora Tá com rolando. o grande irmão brasileiro, o Vinícius Moura, dá os detalhes aí da... Posso chamar de reta final? Reta final. Do Reta final, BBB. termina Vamos em lá. abril. Olá, Vinícius Moura. Olá, Edgar. Olá, amigos do Morning Show. Vai conquistar esse povo brasileiro, implacavelmente arrebatar o sentido desse povo brasileiro. Se você soubesse o que... Pois é, César ficou mais uma vez. Aqui é uma morte, eu sou obrigado a matar alguém toda semana. E Rafael foi eliminado com 77%. É o tipo do cara que se acha esperto. No flow, desse jeito. O ex-jogador de futebol tentou jogar em todas as posições. Eu sou cozinheiro, psicólogo, massagista, fisioterapeuta. O Rafael, a tática dele é ser o menino que toda mãe sonha. Ele é organizado, o cabelo dele não despenteia. Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa... Ganhou muitas provas. Se eu não sou o cara mais competitivo aqui desse jogo, eu sou um deles. Porque qualquer prova, se eu perder, eu vou ficar indignado. Ele é bom, ele é muito bom nas... Ele é um menininho completo, só faltava uns centímetros. Apresentou virtudes. Esse menino é de ouro. E driblava os paredões. Rafael ainda não foi pro paredão. Posso fazer minha... Mas seu relacionamento com Thalita revelou outro lado do capixaba. A partir do momento que a Thalita saiu, não por ter uma pessoa a menos aqui, mas parece que parte de mim saiu junto. E era minha fortaleza, onde que eu tinha um momento de paz, era com ela. Tô tirando força, não sei da onde. Rafael colecionou amizades de papel. Carol, isso aqui, essa exposição, tudo isso aqui, pra 1,5 milhão, não pra fazer amizade. Mostrou todo o seu lado explosivo. Jogo da porra, tu vem toda hora e vem me deixa mais cessado. Tira minha mãe da tua boca! No primeiro momento eu não entendi sua ironia, agora eu entendi, babaca. Traiu a namorada e colocou a culpa na bebida. A parada é que a parada fez uma semana. A parada ficou uma semana. Depois de 2 semanas, 2 paradas. A pessoa acha que 3 semanas fica sem a parada é parada? Talvez. 4 semanas também é paredão. E sempre posava de santinho. Nitidamente pra mim, Rafael faz esse movimento de voltar e de se aproximar por interesse das pessoas. Agora só restam 5 no jogo. Eu tô me arretando! Amanda e Fernando seguem grudados um no outro, mas não assumem nada. É um casal, gente.
só num beijo. Na nossa frente, não. Pelo jeito, a Morena vai chegar até o final sem ouvir o primeiro Eu Te Amo. Nossa, até eu que sou desgraçado já recebi, você acredita? Acredito. É o BBB na sua reta final. Dá pra ir até o fim sem matar ninguém. É isso aí, Edgar. Um grande abraço e até mais. Ou não dá, né? Aí, Vinícius Moura, muito Vinícius obrigado. Moura claramente torcendo por Adriles e Marisa, né? Porque ele faz baseado nos comentários deles dois. Mas eles já negócio, ganharam, né? eles já ganharam. Olha aí. Vai, entre eles, ó, Fernando vai pro paredão, sai. Amanda vai pro paredão, sai. Escreva, Brau, você disse. Eu não tô escrevendo nada. Vai sair. O Fernando leva vantagem por ser o mais forte deles e a Amanda também. A Marisa e o Adriles não são tão fortes assim, mas quando forem pro paredão, Amanda e Fernando saem. Eu ganho, eu torço pro Aquiles, meu. Olha lá. Agora, chegou a hora de ouvir umas sonoras aqui. As pessoas mandaram pra gente. Quem elas perseguem nas mídias sociais? Vamos ouvir. Dia Morning Show, meu nome é Marcela, eu sou de São Paulo. E o famoso que eu stalkeio é o Mr. Catra. Quem sabe eu não vou ser a próxima esposa dele, né? Vixe, Beijos, bom dia. Olá, meu nome é Bruna, falo da cidade de Sanharó, Pernambuco. Aí. Quem eu stalkeio nas redes sociais é a Dilma, com certeza. Meu nome é Jonas, eu sou de Taubaté. Eita! E a personalidade que eu persigo nas redes sociais é a musa do rádio brasileiro. Quem? A dona Paula Carvalho. Ah, presente obrigada. na bancada. Olha. Eu Obrigada, sou querida. Paula. Casada. Eu vou morrer se eu não falar com você. Paula, me dá um oi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, oi. Eu vou fazer uma selfie pra você hoje. Manda pra ele. Postar nas redes sociais. Manda O pra apito ele. do casamento. Vai. Ela é casada. Ela é casada. Gente, é Gostaria fã de pode. curtir, de seguir a Ivete Sangalo, a mulher maravilhosa. Sim. Valeu. Aí. Bom dia, Morning. Quem fala aqui é Felipe de São Paulo. A pessoa que eu mais sigo na rede social é o Solimões. É muito engraçado. É mesmo. Bom, A Raquel também, a nossa produtora. Segue o Solimões. tanto que ela decidiu que o prêmio vai pra ele, né? Nossa, mas isso é uma Ah, palhaçada. tá vendo? Eu sabia! Olha, ficou- Tinha alguma mutreta no ar. É muita Raquel, mutreta, gente. agora você tá numa Tem que ter uma situação- CPI aqui. Merece uma explicação sua A isso aí. explicação é que eu faço o que eu quero e dou o prêmio pra quem eu quiser. Por isso que eu avisei os ouvintes que o modo de decisão aqui é muito aleatório. E dessa vez foi, na verdade, o contrário, né? Porque você Em impôs vez de dar essa pro escolha. meu fã, Olha aí, tá entendeu? vendo? Não, Era ela o certo. É, Vai se ver. E ficou vermelha ela lá, tá vendo? Ó? Felipe, você leva o Kit Morning Show com a caneca e com a camiseta do programa. Então, obrigado pra todos que participaram nesta manhã com a gente do Morning Show, mandando suas mensagens de voz. Amanhã tem mais, viu? Jovem Pan Morning Show. Valeu, pessoal. Brau, um abraço. Tchau, Dani. Valeu, Paulinha. Tchau, tchau. Fã clube do Ricardo III. E pro do Solimões, Zé Valeu, Armando. tchau, até amanhã. Até mais. Amanhã o programa é surpresa? Especial. Ó, vamos manter a suspense no ar. Amanhã pode acontecer de tudo, hein? Aguardem. Parabéns. Parabéns. Nós vamos lá. Jovem Pan Morning Show.